Salve, salve família, eu sou o Alan do canal Cortes do Alan Flutuoso. Se você está pensando em emagrecer, eu tenho esse mega e-book para você secar em 30 dias. É uma ótima oportunidade para você emagrecer. Se você quiser saber mais, confere aí o primeiro link na descrição. Me fala uma coisa, a primeira vez que a galera te viu foi aquela vez no Jô, Sim. quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, eu nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista. Mas é que eu não tinha... Você não sabia o que queria? Eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz... fazia peças na escola. Eu sempre fui muito falante, aparecido. Expansivo. Sempre gostei muito de contar história, muito expansivo. Na minha infância toda, na adolescência inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro. Mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso, que daí eu vou me profissionalizar, e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico, eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu venho de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha, Faria Limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse? Que ótimo tá aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? De chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta. E aí, mas mesmo assim, eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração. Que é muito aquela faculdade que quem não sabe muito o que é da vida, faz porque, no fim das contas, serve para alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas ali. E eu estava adorando a faculdade, inclusive. Eu estava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. E na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade, eu achava aquilo meio interessante. Mas eu estava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que na festa de Natal ia fazer umas piadocas, ia subir E na mesa. a galera aqui assim, ih, chegou o Fábio. O tiozão do pavê. O tiozão total. Eu seria essa pessoa que daí um dia iria na empresa, um artista, e o pessoal fala, cara, o Fábio também é muito engraçado, sabe? Ele imita aqui, ó, ele imita, exatamente. Então eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa. Porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo, eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam, que eu era muito fã, sou fã, mas naquela época eu era fã do Rock Bola, então eu narrava os jogos da faculdade, como eles narravam, da MTV, sacaneando né? as pessoas. Da MTV. Eu imitava e fazia umas imitações de Paulo Maluf, olha só. E uma pena que eu perdi isso, eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar, sei lá, fazer um Alexandre Frota, fazer alguma coisa assim. Ia agregar, né? Me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça, da Monga. Aqui é Conga, mulher gorila, ou é a Monga? Monga. Aqui no Rio é a Conga. Aí fala Monga, o pessoal acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas aqui em São Paulo é a Monga. Era a o Monga. nome dela. Mas no Rio é a Conga. A Conga. A mulher gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da Monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola. Porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira. Da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro, no Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ir, mas ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. Morumbi tem uma Nossa Senhora só dele. Ela falou, será que eu vou... É tão longe que tem uma Nossa Senhora será só que eu vou pra Eritreia salvar o pessoal? Não. Eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cis, todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi, eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Era rodeada de árvore, de mato, assim, ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá, mas obviamente... Manteve amigos? Muito, até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá, porque eu estudei na mesma escola. E aí, só que no terceiro colegial, meu revolto, aqueles adolescentes imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não quero essa escola, tá muito chata, que eu quero mudar de escola. Em junho, eu decidi mudar. No último ano, no último semestre. No úlimo semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim, a ponto disso ser uma desculpa. É só porque eu cansei, não quero mais. Essas pessoas. E aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que escola aceita alguém em junho do terceiro colegial? Só a mais podre aceita, só as piores. E eu fui estudar no ENDAC, que era uma escola que ficava ali no Morumbi também, na Cidade Jardim, ali perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes, de gente
perturbada, de pessoas que não tinham como estudar porque faziam, sei lá, ginástica olímpica e eram atletas e tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com meu amigo pra lá, meu melhor amigo, a gente falou, vamos mudar, vamos. Falei pro meu pai, eu quero mudar de escola. Ele falou, se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí. E aí eu mudei pro INDAC, que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí, Freud explica. Olha. Eu também fui fazer o curso de teatro do INDAC e me mudei pra essa escola, que era uma loucura essa escola. Era uma escola realmente assim, no meio da aula, de repente alguém começava a gritar assim, mortal, mortal, mortal. O professor, que isso, gente, mortal? Aí os alunos abriam as cadeiras, isso foi no meu primeiro dia de aula, as pessoas abriam a cadeira, aí uma pessoa, um aluno saía, vinha do lado de fora, saía correndo e dava um mortal dentro da aula, da sala. Tomou! E todo mundo... "Ei!" E aí eu olhei e falei, que lugar é esse? O que tá acontecendo? Mas combina com a sua personalidade. Muito! Eu amei aquele lugar. E assim, era uma casa. Então, Do nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula assim na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo, a gente não quer nem saber. Jogou na lareira e atirou fogo nas provas. O professor ficou muito bravo. A química aí, combustão. Um dia, eu lembro desse dia que a gente tava nessa aula de biologia, ou sei lá o que era, e um aluno levantou do nadão com uma pedra na mão, jogou na janela e sentou de novo. Então fez tipo, arrebentou a janela, sentou, o professor olhou e falou, quem foi? O cara, não sei não, professor, não sei o que foi. E eu olhei e falei, que louco. Só tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele e ele tinha um dreno, então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente, ele não conseguia escrever, então tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria pra ele, e o pessoal, e o poste, se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi um menino que jogou a pedra na janela. Era um caos, tinha um cara adepto ao vampirismo. Ele ia vestido de capota preta, com a cara toda branca, um cabelão grande, assim. Ele era adepto, ele acreditava no vampirismo. Não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gaúcho porque não conheciam a tua sala de aula. Meu Deus. Cara, era muito... Porque você Parece ia muito ganhar. que você tá inventando. Muito. E o que eu fazia nessa confusão? Eu narrava a Monga, a mulher gorila. No meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele. Falou, dá. Esse aqui sim, se encaixa Não, aqui e na... eu fazia assim, pelo menos uma vez por semana, daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela locução. Fazia, durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se Jovem e extingue, gentil. ela vira a monga. Aí eu fazia... Calma, monga! Peguem 1 quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula aos berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC tá vindo aqui para fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a monga? E eu falei, posso, Falou claro. pro menino, não joga pedra hoje, por favor. Não vem de vampiro. E o melhor foi que daí, eu falei, tudo bem, todo mundo achando muita graça. Aí deu umas 2 horas, ela abriu e falou, eles já foram, se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola... Não, mas até eles irem embora. Até Depois eles irem pode. embora. Isso eu achei Tranquilo. muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali, foram só 6 meses. Foram só 6 meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino, a gente ia na recepção, a gente falava, oi, eu queria... E a gente ficava parado assim, os dois, e a recepcionista falava, o quê? O que foi? A gente... O que foi? E a gente ficava 1 minuto parado na posição e seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada do que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico. O jovem TikToker tá fazendo dinheiro com isso. Tá vendo? E eu naquela época, nada. Só criando Que falta nos só fez no risadas. celular. E aí eu me formei nesse troço. E fui pra faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos, todos eram da outra escola. Mas lá você fez teatro, nessa escola daí. Nessa eu fiz, fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante, assim, mas fazia 3 vezes por semana. Me apresentei, pessoas foram me ver fazendo abajur lilás de Plínio Marcos. Eu fazia a bicha master, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca, porque eu não sei por... é lógico, é porque eu era ator e não sabia.
Mas tudo isso para dizer, você vê que eu respondo longamente, tudo isso para dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando, eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito da minha cabeça, do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia para outro grupo, eu fazia, sei lá, para uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei ao Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque poderia ter me expulsado de lá. Claramente, falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão, e eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para um lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu tava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde estava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, o Jô me chamou você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom sim. material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 Exatamente. vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha passado um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer então, lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de o Jô, você, o que você faz? Então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos pra entender aquilo. Que eu E você pulando meio Chaves Rui, vendendo churros, né? Exatamente. Aí eu falava, ô Rui, não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. Ô Rui, vem para ser não sei o quê. Vai não sei o quê. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo, e uma angústia minha, e de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve um... Aí eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo. Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro assim, eu tava tão louco fazendo... que eu lembro dessa imagem assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente, para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu, ali eu olhei e falei, entendi,
É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então, eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. O Jô veio, que coragem, você vai pra lá pro teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? É, Parabéns mas é para isso colar mesmo. pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei... eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá, imediatamente liguei pra minha tia no Rio e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca, a família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, tô indo pra aí. Eu já vi 2 escolas, eu vi a Cal na internet, a Casa das Artes Laranjeiras, Sim. de formação de ator, e vi uma faculdade de cinema e eu tô indo pro Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus, mas você não pode fazer, vai parecer que eu que tô falando pra você vir pra cá. Eu falei, não, eu tô indo, eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não, você vai morar aqui comigo, eu vou dar um jeito aqui. Eu falei, não, mas não precisa, não, claro que você vai morar aqui, mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas, eu deixei meus pais por último, e foi muito curioso, porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer amonga, meus pais não faziam a menor ideia disso. Então, quando eu falei pra eles... Em casa você não era assim. Não, eles tomaram um susto. É como se agora a Cris amanhã falasse pra você, então, eu vou virar veterinária, tô indo embora. Aí você vai falar, mas da onde? Não, eu tenho uma clínica há 8 anos. Há 8 anos eu cuido de cavalos, eu castro boi. Aí você, caralho, como assim? Então, meu Então pai... foi até bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são, e aí eu fui falar primeiro com meu pai, e aí eu falei, eu vou fazer pra você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais pra ele. E eu lembro dele falando assim, ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora, vai, você tem 18 anos, erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que também tomou o maior susto da vida dela, falou, como assim? E aí eu imitei também pra ela. Eu falei, é isso que eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade? Vai trancar? Eu falei, não, eu vou abandonar, eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter, eu lembro das minhas tias falando, não, mas não é melhor de repente, porque lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. Você É fala, bom ter um plano B. Calma, vou ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E, assim, eu entendia que eu estava na minha razão, mas eles também estavam na deles de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí eu me mudei para o Rio, aí tirei julho de férias, viajei com os amigos, só fazia despedida, todo dia tinha despedidas. Isso era aqui. que ano? 2002. Nossa, Tá. 2002. E aí- Junho te dá umas loucuras, né? Em junho é a coisa que me... Menino, vamos sempre tomar cuidado com esse mês, tá? Junho, o sol tá em É gêmeos. o seu aniversário, né? Meu aniversário é 1 de julho. Então, é o seu inferno astral. Ah, pode ser. Mas Então. foi meu céu astral. E aí aí em agosto, eu lembro de... Na verdade, o meu mês é agosto. Depois eu vou explicar pra vocês. Tá. Aí eu louco, fui né? pra agosto, eu fui pro Rio, eu cheguei no domingo à noite, eu fui de carro, levando minhas tralhas todas. Aí eu cheguei lá domingo pra segunda, eu cheguei na segunda-feira, tipo dia 5 de agosto lá. E já tinha aula no primeiro dia de aula de faculdade e da Cal. Na quinta-feira, passou o Jô. O jogo que eu gravei lá em junho não passava. Não passava. E eu ligava pra Globo, vai ter, não vai ter? Ó, Fábio, é um programa gravado, a gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte é o ar. Porque eles Sim, podiam cortar. Ele podia ter adorado, mas não cabe no programa. E eles, depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. E aí foi ao ar, na quinta-feira, passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via Sim, no Jô as sim. coisas. Melhores do mundo estão aí pra dizer, né? Perfeito, Sim. Diogo Portugal. E aí, no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu. Eu cheguei na casa, as pessoas... Cara, o que foi aquilo outro? Que coisa doida. O que era aquilo? Que maluquice, que legal. E aí, na segunda-feira seguinte... Ou seja, eu cheguei numa segunda, quinta passou no Jô, na segunda seguinte a Globo me ligou. Fábio, a gente viu você no Jô, a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro. Você pode vir aqui agora, hoje? E eu morava do lado da Globo, porque eu morava no Jardim Botânico. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu fui lá na Globo, e aí cheguei, a moça até falou pra mim, nossa, Fábio, achei que você era mais velho, que o pessoal falou que você escrevia, que você fazia imitação, que fazia coisa. Ela falou, mas o que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez os normais. E aí a mulher viu, e no que eu tava fazendo, passou uma mulher atrás, aí ela parou e ficou vendo, terminou, a mulher, que engraçado, divertido mesmo. Aí a mulher chegou e falou assim, cara, eu sou produtora de elenco dos normais. E eu tô indo pro Projac agora, porque tá tendo gravação. Quer ir comigo?
Eu, tipo, caraca, em uma semana eu tô no Rio e, de repente, a produtora... Falei, quero. Ela, então vai me seguindo que eu vou conseguir a liberação pra você. Aí eu fui indo com ela até o Projac, longe pra caceta. Cheguei lá no Projac, a mulher me entrou, aí eu fui entrando, aí aqui nos estúdios, eu olhando aquilo, mágico, né? Que loucura, onde eu tô? Aí eu fui entrando no estúdio, aí a mulher indo comigo assim, falando, eu não vi no João, mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal. Aí ela passou pelo cara da maquiagem, assim. Oi, tudo bem? Fulano. Olha quem tá aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei, o menino que foi no Jô e que fez o negócio. Todo mundo viu aqui, que legal. Aí ela passou pela mulher do figurino, tudo bem, olha quem tá aqui, a mulher. Ih, é o menino que foi no Jô e fez normais. Gente, todo mundo viu aqui, vimos e tal. Tá bom. Aí eu entrei no estúdio, tava o Luiz Fernando gravando. Ai, meu a Fernanda Deus. Torres não tava. Aí eu tava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim, você é o ator? Aí eu falei, não sei, porque eu não era. O que eu respondo? Aí eu falei, qual? Não. Ele, não, o que foi no Jô e fez os normais? Eu falei, sou ele, como é que era isso? E aí eu fiz os normais. Pro Luiz Fernando Guimarães. Pro Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu Sim. imitava, assim, o jeito. Aham. O texto tinha um DNA dos normais, que eu amava Mais do os personagem normais. do que imitar ele, Era. pessoa. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. E aí terminou, ele achou, você tem mais textos e tal? Aí eu tinha levado uns textos. Ele, Eu deixa imprimi assim, pro só João, que- mas tudo bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção. A gente vai entregar pra Fernanda Young, pro Alexandre Machado. E eu voltei pra casa, a mulher, tá aqui meu contato. Eu voltei pra casa, tipo assim, cara, Desacreditado. aconteci. E aí nada mais aconteceu. E aí nunca entraram em Limbo. contato comigo, limbo. Aí eu me formei na Cal, fiquei 3 anos e meio. Aí fui. Porque lógico. Mas era pra você estar lá nesse momento. Você Era- teve um chamado, na verdade- tu foi pro Rio. A sensação que me dá ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu Mas acreditasse agora em você alguma segura a tua coisa. onda aí. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria isso é um sinal dizendo, É tipo Fábio. assim, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do Hermanoteu. Sim. É maravilhoso. É o Chico Anísio, a Mas- voz de Deus. Você vê? E aí, mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente, assim, seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a melhor coisa que aconteceu foi eu me formar na escola de teatro, 3 anos e meio estudando, conhecer gente, porque eu não conhecia ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você, tipo, poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma chance? Provavelmente, porque eu era muito cru ali, eu não sei o quanto também eu tinha a gente tem o vício da juventude, da verdade, da entrega, que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira, querendo fazer aquilo com muita vontade, a gente fica meio seduzido mesmo Sim. por aquilo. Nossa, que Sim. interessante aquilo. Mas eu não tinha muito para oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, comecei a ir a peças, E a a ler Cal é peças. referência, né? A Cal é totalmente referência, Sim. os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí a minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada, a gente fica junto. E aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou na época que ele tava internado. Eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na casa ali zoando. E, nossa, aquilo foi muito E engraçado. aí eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia à noite, a gente estudava à noite, eu levava os escritos, porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai. E aí o Paulo lia ali na hora, a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras, e aí o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito, eu mexia pra no dia seguinte levar, e a gente começava a trocar umas ideias e gravar esquete. umas coisas de esquete. Que E incrível. eu escrevia tanto esquete que daí umas outras, porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, porque eram os meninos engraçados, Ah, não estavam tinha o tempo como não, todo né? fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno, então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005.
com o Paulo, fazendo a mesma peça com o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu esse ano. Uhum. E o Paulo fazia esse personagem. Era muito curioso, porque a gente não contracenava. Porque ele era eu do limbo. Esse João Ternura que já estava num outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim. Mas o Paulo era um filho da puta. Ele ficava no coxia e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo. Que tinha uma hora que ela tirava a roupa e ficava pelada na minha frente. Ficava o Paulo atrás sacaneando. Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele. Como eu e ele éramos uma dupla. E eu escrevi a peça chamada Infraturas. Eram 8 esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito em Cabo Frio, tinha um festival de esquetes. A gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do Ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim. Éramos nós dois, assim, fazendo um humor. A gente se dava muito e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção. E a gente foi fazendo esse festival de sketch, as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o Ovo, uma coisa meio maluca, assim, o Vocês texto. funcionavam muito bem. Muito. juntos. E aí eu lembro que quando no final das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas. E aí tinham lá os 10 finalistas e a gente não estava entre os finalistas, porque a gente era comédia. Obviamente, comédia jamais estaria entre os finalistas. E a plateia ficou revoltada. A plateia começou, ué, não tá o ovo, não tá o ovo. Todo mundo começou, ovo, 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 ovo. Aí a gente tava lá do lado de fora, trouxeram a gente, as pessoas, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo? Todo mundo, Então tá, então eles estão na final também. Todo mundo, E botaram a gente na final daquele troço. E a gente Cara, achando que uma incrível. graça louca. Ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, com a família de Cabo Frio. Então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Tipo isso. E a gente ficava lá. Então, assim, foi muito louco isso, assim. Então, conhecer essa gente toda. Porque daí eu vou formando o meu time também. Sim, As pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade. É você fazer as amizades da tua área. Porque os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, outro é advogado, outro é Que é administrador. bom também, humorista conhecer advogado é sempre bom, a gente sempre gosta. bom. Mas eu não era a minha turma. E de repente eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo, tô ali com o Marquinhos do lado sempre. E conhecendo gente. E quem estuda teatro geralmente é porque realmente vai seguir naquilo. Médio, sabia que não? A gente, na nossa turma, provavelmente 70% um era dentista, um era médico, um era não sei o quê. Que Mas, queria- mas assim, talvez tivesse o sonho de fazer, mas a vida é muito dura. Não dá pra você. Eu tive a sorte, eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia, não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios pagavam todas as contas pra mim. Então eu podia ficar escrevendo sketches de madrugada, e acordar tarde, fazer cursos e ficar fazendo maluquice com o Paulo Gustavo. E Entendeu? uma outra coisa que acontece também é que, diferente de outras profissões, o ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica, mas um dentista mediano, ele se sustenta legal. O artista é mais difícil se sustentar. Ele Sendo tá mediano. aí. Exato, mas- ele vai fazer, mas é muito mais difícil, né? Então, quando você conhece gente, é uma maravilha. É uma porque daí maravilha. Você conhece... Geralmente, quando eu vou assistir peça, eu adoro assistir peça de teatro, mas 80% de peças de teatro são horríveis. É horrível o teatro. Mas eu amo, eu sento na primeira fila, eu gosto até do sofrimento. E aí, geralmente... É gostoso mesmo, né? Eu amo. Você gosta de ver Open Mic? Como é que é? Open Mic, você gosta Eu de assistir? fico com aflição. Você fica mal, eu fico com aflição. Me dá agonia, mas eu vejo. Mas aí, quando você vê uma peça e tem uma pessoa muito ruim fazendo, muito ruim, não tenha dúvida, ela é a dona do espetáculo. Ela é a pessoa, essa pessoa... Ela se botou ali. Ela se botou com certeza, ela que juntou aquela gente, ela que tem o espírito empreendedor. Então eu respeito por aí, mas geralmente é horrível, a Você pessoa é respeita o horrível. espírito empreendedor. Porque no fim das contas ela só tem que ir lá lutar pelas vontades e os sonhos dela. E aí eu fiquei 1 ano em cartaz com o Paulo, a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico, ninguém ia assistir 2 moleques que ninguém sabe quem são. E aí, mais a gente aprendendo ali, a gente meio junto, a gente meio brigava, e aí ficava meio separado, depois voltava. E aí a gente ficou esse 1 ano em cartaz e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma Peça. E o Maurício Sherman foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para Globo.
Então, no fim desse 1 ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça e eu fui escrever pra Globo. E aí, os nossos caminhos tomaram outros rumos, assim, lógico. 2006? Isso foi 2006. E aí foi, em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, imagina, eu era muito amigo, eu li a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006 foi quando eu estava já uns 6 meses lá no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu odiava assistir o Zorra Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça, eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, você tem raiva, não quer escrever aqui não, Melinda? E aí eu pensei, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, poder exercitar, porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente bem. E foi no Zorra, que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo, como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia, e aí você descobre que tem pessoas que têm ideias melhores que a sua, tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês escrevem em grupo pro mesmo quadro? Pro mesmo quadro. A gente escrevia, todo mundo dava ideias, e aí iam 3, 4 para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião do grupo, né? Exato. E aí eu tomava sempre... Eu tinha 21 anos, ali 22. Eu tomava a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, sempre fui meio produtor. Mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo. E fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia melhor. Tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado, assim, de você não jogar fora tudo que todo mundo tá falando. E também pode ter uma puta ideia que só não entra pra TV. Também que é uma ideia que não cabe na TV. Exatamente. E até porque é político também, aquilo ali. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para toparem fazer a sua maluquice. E aí eu contando isso, eu sempre contei muita história, sempre falei assim. E o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do Zorra Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro, ele falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé, sabe o que é isso? Eu falei, não faço ideia, ele é um grupo de stand-up, sabe o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand-up, você conta, não tem personagem, é você falando. E eu falei, eu acho que eu já escrevi um negócio assim, vou te trazer amanhã. E aí eu escrevi à mão, eu trouxe para ele um texto sobre gente chata que eu tinha escrito, que eu não sabia o que era. Porque não era um personagem... Meu Deus, o seu chato, você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o chato. Daí. E aí eu tinha esse texto que eu não sabia o que era. Eu falei pra ele, vê se é isso. Ele leu e falou, isso é stand-up. Decora e no final de outubro a gente vai ter uma apresentação. Se apresenta lá. Meu Deus, eu tô passando. Falei, tá bom. E aí eu peguei aquele troço de gente chata e aí decorei, cheguei lá de bermuda e chinelo. O Cláudio falou, como é que você tá de chinelo? Eu falei, mas o que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que, então, eu só me apresentei de chinelo para todo sempre. E aí eu fiz a apresentação ali. E o povo riu. O povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer um texto meu. Você voltou a ideia, na sua mente, a plateia do Jô? A plateia rindo? Não, um pouco. Na verdade, eu tava ali... Nesse dia eu tava nervoso. Muito mais que no Jô. Caramba, no Jô, eu jura? tinha certeza do que eu tinha na mão. Já entendi. tinha feito, né, Ali várias vezes. Ali não. Então aí eu fiz a plateia rir, o pessoal no final, muito divertido, muito legal. E aí o Cláudio falou, a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. 2006 isso ainda? 2006, novembro. Caramba. E aí ele falou, e era só amigo na plateia, porque óbvio, ninguém ia assistir aquilo ali. Era o Paulo Carvalho, o Cláudio Torres Gonzaga, o Niso Neto, o Fernando Caruso, que era muito famoso. O stand-up tava prematuro ali, né? Muito. E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro, e o Cláudio falou, consegui um esquema. Da gente, em dezembro, toda quarta-feira tem um bingo, que era do lado da minha casa. Tem um bingo que eles chamaram a gente para pagar, sei lá, 500 pila para nós, para a gente fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá, faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo. E aí o Cláudio falou, então, ano que vem a gente entra em cartaz. Em janeiro, a gente vai estar Laura Alvim toda quarta-feira e sexta sábado no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007, quando eu, então, entendi o que era, escrevi texto e comecei a fazer. Então, quer dizer, tudo foi tendo um caminho... Eu acho que as coisas aconteceram rápido. Mas
no passo a passo, degrau por degrau, sabe assim? Não Eu pulou formei nenhum na degrau. escola, eu fiz uma peça que Sim. ninguém foi assistir, mas que era nossa, me chamaram pra escrever, eu comecei a escrever no Zorra, eu conheci gente, eu fui fazer stand-up, aí foi me chamando pra fazer outras coisas, aí eu conheci o Cláudio, me apresentou o Bruno Mazeu, o Bruno virou um amigão, aí o Bruno me chamava pra fazer umas coisas que eu não podia assinar, porque eu não podia estar em outro canal, eu fingia, mas trabalhava com ele, fui escrever cilada. Nossa. E aí eu comecei a andar, e aí comecei a ficar, me conhecer as pessoas, que era o meu plano quando a Globo me chamou. O chefe falou, vem escrever o Zorra Total, o meu plano era, eu fico lá um pouquinho pra eu conhecer gente e ir embora correndo. Eu acho que eu até fiquei uns 4 anos no Zorra Total. Mas fui embora já com conhecidos e já pensando em quadro, e já escrevendo e não parando de criar, de escrever, de fazer coisa. Porque isso é do dia que eu descobri o que eu queria, eu não consegui mais parar de ter ideia. Eu tenho ideia sem parar. É uma agonia, uma aflição. Eu acho que é por isso que eu tenho psoríase. A psoríase é o corpo produzindo mais célula do que precisa. Eu produzo... Um corpo em erupção, assim. Eu produzo mais ideia do que eu consigo botar pra valer. Então eu comecei a me juntar com gente que bote as minhas ideias pra funcionar também, porque eu vou tendo ideia de filme, de livro, Sim. de série, de sketch, e de um programa, e de uma ideia de um negócio, e eu vou começando a fazer, vou fazendo, e vou botando pra frente, porque aquilo que eu não consigo viver sem isso. Pra que o canal continue, vou estar deixando aqui na descrição um link pra vocês me apoiarem e me ajudarem lá, beleza, galera? Ajudem lá pro canal continuar firme e forte, pra mim poder melhorar os equipamentos do canal. É nóis, forte abraço e até o próximo vídeo.